Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui contar para vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de agosto e também abordar um pouquinho daquelas que estão em andamento. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre leituras feitas e que também estão sendo realizadas neste momento em que eu gravo, né? Eu vou contar para vocês quais foram os livros que eu li no mês de agosto e vou dizer que este mês me deixou muito feliz de verdade. Eu fiz leituras assim muito interessantes e eu espero que deste vídeo você retire também ideias sensacionais de leituras neste ano de 2022. Lembrando que eu sempre fico ali no aguardo de vocês nos comentários pra gente trocar ideias. Eu adoro saber o que você também anda lendo por aí, então me conte lá nos comentários assim que o vídeo terminar. Combinado? Então bora lá para a retrospectiva do mês, que começou com uma leitura gente, uma leitura assim que foi tiro, porrada e bomba, foi um soco no estômago, certamente uma leitura que foi visceral, uma leitura que mexeu muito comigo, me incomodou, daquelas assim que precisam de muito estômago para serem realizadas, que foi Degenerado, da escritora argentina Ariana Harvix. Inclusive, a Ariana esteve no Brasil neste mês de agosto e eu pude felizmente conhecê-la. Ela é uma simpatia de pessoa, é impressionante, ela é muito simpática, ela conversa com a gente. E este aqui é o terceiro livro da Ariana que eu leio. Tem resenha aqui no canal de Morra Amor, que é o primeiro romance dela que foi publicado aqui no Brasil, também pela editora Instante, assim como Degenerado. O Degenerado tem tradução feita pela Silvia Massimini Félix e, como eu falei, é pela editora Instante. Degenerado é um romance super forte da Ariana Harvix, como sempre, né? Porque eu acho que essa é uma característica, assim, de todos os livros dela que eu conheci até agora. E nele a gente acompanha os pensamentos, né? O fluxo de consciência de um homem mais velho, né? Ele é acusado de ter estuprado uma menininha. E a gente, então, neste tema tão impactante, nesse tema tão incômodo, a gente acompanha a cabeça deste homem que é, assim, um labirinto de incômodos, de pensamentos que vão também nos levar para infernos sociais, infernos nossos, de sensações e sentimentos. A Ariana sabe brincar muito bem com as palavras, no sentido de nos levar para dentro de algo que é muito perturbador e caótico. É uma escrita, é um romance polifônico, portanto, a gente não só acompanha este pensamento, essas conclusões e essas divagações mesmo da personagem, né, deste homem, mas também tem aqui algumas vozes que soam como um coral social, assim, umas vozes que são daquelas de pessoas de fora que talvez estejam julgando ou que estejam, assim, o observando de fora, né, vizinhos e tudo mais. Não fica exatamente dito isso, mas a gente consegue, eu pelo menos interpretei dessa maneira, né, essas vozes externas que aparecem em meio a esse fluxo totalmente perturbador e perturbado de consciência dessa personagem. Então é um livro bem forte, eu não recomendo para quem está buscando assim uma leitura tranquila, uma leitura que, né, seja assim um pouco mais, entre aspas, fácil. É uma leitura bastante difícil de fazer, não só pelo incômodo, como eu falei, mas também pela própria escrita da autora. É uma escrita que não nos deixa, assim, respirar mesmo. A gente tem que prestar muita atenção. A Ariana Harvix não entrega, não responde. Inclusive, foi uma das questões que ela tratou neste encontro que ela fez, né, aqui em São Paulo, de como que ela não quer dar respostas para os seus leitores. Ela realmente deixa em aberto, inclusive, a questão principal aqui, que é se ele realmente cometeu esse crime hediondo ou não. A gente fica nessa dúvida. E é claro que, em se tratando de um narrador em primeira pessoa, né, em se tratando de a gente acompanhar o pensamento do próprio acusado, tem que duvidar dessa pessoa, né? A gente tá vendo, então, assim, um ponto de vista que não é imparcial, que não é objetivo, né? Então, assim, é um livro super denso, forte, pesado, mas assim que mais uma experiência muito diferente, né, muito intensa e maravilhosa que a literatura me proporcionou. Então essa aqui foi a minha primeira leitura nada mole, né, deste mês de agosto, que foi seguido por uma grande experiência pra mim, uma alegria enorme. Eu já comentei aqui no canal em alguns vídeos, inclusive um vídeo sobre livros da vida, não lembro mais se é tag, eu não me lembro. Mas esse livro aqui estava entre as leituras que eu queria fazer na vida,
né? E eu explico, eu acho que um pouco por que isso aconteceu e por que eu coloquei como leituras da vida, que é basicamente, resumidamente, porque este é um autor muitíssimo importante para a literatura moderna na Nigéria, que é o Chinua Achebe. Este é O Mundo se Despedaça, que é um romance, gente, que ele é sempre citado como um romance formador, um romance de inspiração para toda uma literatura moderna contemporânea realizada no país. Nos conta, nos proporciona uma experiência de mirar os efeitos de uma colonização, de um imperialismo, de um avanço tanto político quanto cultural, social e econômico dos ingleses na Nigéria, uma região, uma cidadezinha, uma tribuzinha ali, antes, né, da chegada dos homens brancos, e como que esse processo de encontro entre esses homens tradicionais ali, né, locais, e os homens brancos, especialmente homens brancos que vêm com uma religião diferente, vêm com pensamentos, né, diferentes, e vão ali adentrando como que especialmente essas mudanças são vistas e vividas e sentidas pela personagem principal que a gente acompanha aqui, né? Gente, é um romance, assim, bastante bonito, assim, é muito lírico, eu amei, principalmente porque a gente tem contato com esta cultura e os costumes locais, assim, anteriores, né? O modo de pensar, de falar, as crenças. Então eu achei muito importante pra mim. Fiquei muito emocionada, adorei. Eu estava esperando que fosse até uma leitura mais densa, que fosse, né, ser um livro mais pesado, e não é o que acontece, é bem leve, é bem gostoso de ler, então eu amei, fica aqui a minha recomendação. Eu trouxe essa edição que eu tenho, muito antiga, da editora Ática, mas, na verdade, eu li pelo Kindle, pela edição da Companhia das Letras, que, claro, como sempre, eu vou deixar os links de compra ali embaixo, né, no box de descrição de informações aqui do canal. Bom, beleza, gente. O próximo livro que eu li, gente, sério, amei essa leitura, de verdade. Foi, assim, incrível, incrível mesmo. Recomendadíssima já, que é Mandíbula, da Mônica Orreda, que é uma escritora equatoriana, né? Agora deixe-me só isso, equatoriana. Gente, eu havia já visto algumas pessoas comentando sobre esse livro. Começou a aparecer pra mim, assim, recentemente. E por acaso, eu fui convidada por uma amiga minha, psicóloga, a participar de um debate sobre o Mandíbula, que ainda não aconteceu enquanto eu gravo, vai acontecer ainda. Então eu fiquei bem contente e fui ler o livro sem saber exatamente do que se tratava, achando bem curiosa, né? Curioso o título, né? Eu fiquei assim, o que será? E, gente, é muito, muito interessante. É um livro, assim, desses que trabalham temas densos, pesados e tudo, mas eu fiquei viciada no livro, eu queria muito continuar lendo. Foi uma das leituras que mais me prenderam em todo o ano de 2022. Este ano que eu tô, assim, com uma concentração bem mais complicada do que eu costumo ter. E ele me prendeu mesmo, sabe? De eu querer trocar aquela sériezinha pelo livro. Então, fica aí, né, essa informação. E neste livro, que é um romance também, a gente acompanha um grupo de meninas, né, jovens, adolescentes, que mostram, né, revelam aquela violência que há entre as relações, tanto entre um grupo de amigas, também entre alunas e professoras. Isso é importante, e também mãe e filhas, assim. Então, ela trata desse assunto da violência, de um aspecto um tanto mais selvagem, né, entre aspas, das mulheres ou da sociedade, enfim, das relações familiares, relações íntimas ou relações de autoridade, né, desmascara essa visão que mulher é sensível, fragilzinha, que não tem violência, que isso e aquilo. Ai, gente, assim, é até difícil de falar, mas mostrando, assim, aquela maldade ou mostrando aquelas coisas que não são, né, nem preto e nem branco, aqueles tons que existem nos nossos sentimentos, naquilo que a gente faz. Também mostra, assim, algumas questões até de sexualidade, mas, assim, aquela sexualidade mais amplamente falada, né, dessas relações. É um romance visceral também, é um romance muito forte, que trabalha, assim, questões
da psicologia, psicanálise. Com certeza eu vou aprender muito com esse encontro, depois eu conto pra vocês como foi. E eu acho que é muito importante livros como esse, eu acho muito importante, tipo, a gente revelar essas personagens que não são perfeitas, boazinhas, maravilhosas, sempre mostrar uma coisa assim mais doentia mesmo, não sei se é essa a palavra exatamente, né, que existe em todos nós algumas profundidades, né, do ser humano. Então, achei interessantíssimo, eu amei mesmo, recomendo demais. A tradução também é da Silvia Massimini Félix, gente, a Silvia tá em todas. Então, por favor, leiam esse livro, é maravilhoso. Na sequência, gente, eu fiquei muito feliz de conhecer este livro aqui, que é de uma pessoa muito querida, né, um seguidor, né, o Tiago Carvalho. Assim que estava para lançar seu livro, publicar, na verdade, ele veio me falar que acompanhou todo o meu processo, né, de me revelar ou de contar um pouco mais da minha vida como escritora. Ele se inspirou nisso e eu fiquei muito emocionada quando ele me mandou essa mensagem, eu chorei. E aí ele me contou que que o livro dele estava com a editora e que seria publicado, e eu fiz questão, né, de comprar para conhecer. Este é um livro de cordel, do Tiago, um cordel para crianças, mas assim, adultos leiam, porque é uma graça, que nos preenche, assim, que dá aquele quentinho no coração. E eu recomendo muito pra vocês que têm filhos, sobrinhos, amigos que têm filhos e tal, pra vocês conhecerem essa leitura aqui, que é Rosa Valente, como eu falei, e O Resgate da Lua, com ilustrações da Angélica Spadari, e eu achei, assim, maravilhosas as ilustrações. Deixa eu ver se... Peraí. Eu achei maravilhosas as ilustrações dela. Eu amei, achei, assim, que tem tudo a ver com o clima do cordel. E é uma graça de livro, gente, de verdade. A história da Rosa Valente, essa menininha que tem a coragem, enfrenta, né, um grupo ali de homens que roubam a lua, eles sequestram a lua e as estrelas, deixam a cidade ali no dia de São João toda no escuro, as pessoas ficam com muito medo e ela vai lá para resgatar a lua e ela consegue vencer este grupo com a inteligência e com a coragem dela. Vou falar só isso, porque, né, senão eu entrego muito da história, mas o que vale aqui é a gente conhecer, então, a escrita e como que o Tiago nos conta essa história pelo cordel, pelos esses versos, assim, muito bacanas. Eu amei e fiquei muito feliz pelo trabalho do Tiago, espero que ele escreva ainda muito mais e recomendo. É pela editora Inverso, tá bom? Bom, para finalizar, as leituras feitas no mês, eu li esse livro também, certamente está entre as melhores do meu ano, que é Bem-vinda à América, da escritora belga Linda Bostrom-Nausgaard. Bom, este aqui foi um livro que eu ganhei de presente da minha queridíssima amiga Pri Calado, né, Priscila Calado, e ela me deu de presente de aniversário e falou que tinha amado o livro, então eu já falei, bom, eu vou amar também, porque tudo que a Priscila me recomenda eu amo. E fiquei super feliz de conhecer, né, a escrita da Linda, que não conhecia, não sabia da história dela. E esse livro aqui, ele tem aspectos autobiográficos que eu fiquei sabendo porque a Pri me comentou, mas só assim, né, fiquei sabendo com mais detalhes só depois, quando eu li, que tem um texto rapidinho aqui de pós-fácil, né, neste livro, deixa eu até ver aqui, que foi escrito pelo Ronaldo Bressani. E a tradução do Luciano Dutra. É um livro, assim, que mexeu muito comigo, porque ele é um livro que fala sobre o silêncio, o poder do silêncio e por que que uma menina, né, uma menina adolescente ali, decide parar de falar. E aí a gente acompanha a história dela e da família dela, né, a dinâmica, né, dessas relações. Tem a morte do pai, tem outros traumas que estão envolvidos nesse silêncio todo, mas exatamente eu acho que é interessante o livro porque fala não sobre o silêncio como uma falta, fala sobre o silêncio como uma escolha e sobre o silêncio como até uma força, assim, uma presença maior, um modo de existir. Por que ela parou de falar? E a autora, ela teve algumas fases, algumas crises, assim, que ela se silenciou, mas ela diz que ela não foi tão forte quanto a personagem dela, né? Que realmente não fala nada. E o único momento em que a personagem
realiza um tipo de comunicação, porque além de não falar, a personagem também não escreve. E como que é essa relação dela com a mãe e com o irmão que estão ali na casa junto dela, e na escola também. Ela até aborda com uma coisa assim muito suave, muito sutil, sobre a escola chamar a mãe dela para eles discutirem como será a avaliação, porque a menina não escreve, eles não sabem se ela está realmente, né, apreendendo aquilo que ela tá, enfim, aquilo que está sendo apresentado para ela, né? A escrita é, assim, muito gostosa, é uma escrita super simples, leve, fluida, embora o livro seja, assim, de uma, né, tenha camadas ali, tem uma dimensão de tensão, uma dimensão melancólica e muito cheia de entrelinhas, né? Daí também existe o silêncio do próprio texto, né? O que não está dito, mas que é, de certa maneira, revelado, né? O que não está escrito, mas que a gente vai sentindo e entendendo. É cheio de muitas camadas mesmo. É um livro super curto, mas muito intenso. E eu amei, eu super recomendo para vocês. É pela editora Rua do Sabão. Tá? E recomendadíssimo, super forte, muito interessante. Leiam Bem-vinda à América. Bom, essas foram as leituras que eu fiz no mês de agosto, todos, com exceção do Rosa Valente e o Resgate da Lua, são romances, né? A Rosa Valente é um cordel infantil. Mas eu também realizei algumas leituras que não foram finalizadas neste mês, que eu levarei para o próximo e quem sabe, né, até quando levarei. Um livro que eu estou quase no fim, que eu fiz neste mês, né, que eu estou fazendo agora também em setembro, é Triste Fim, nossa, tá horrível, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, um clássico da nossa literatura brasileira que eu ainda não havia lido, né? E eu era muito curiosa para conhecer, é claro, porque vocês sabem que eu amo literatura brasileira, eu gosto de percorrer toda a nossa literatura, seja de livros clássicos, contemporâneos, enfim, todos os tipos, inclusive porque do Lima Barreto eu só li um conto no ano passado ou retrasado. E Lima Barreto é um dos nossos grandes nomes, né, nacionais. O Lima Barreto foi, assim, muito crítico, né? E Triste Fim de Policarpo Quaresma, gente, para quem não sabe, é um romance em que essa personagem, né, o Policarpo Quaresma, o Major, é uma personagem, assim, muito nacionalista, é uma pessoa muito ligada a tudo que é nacional e só quer consumir produtos nacionais e acha que o Brasil é o melhor de todos os países, que não tem problemas, que as terras do Brasil são as mais férteis, que nem precisa adubo, nem precisa isso e aquilo, que a língua é falada nas ruas, uma língua que não é puramente brasileira e, portanto, nós deveríamos falar a língua tupi, e aí ele estuda, e aí ele se interessa pelos instrumentos essencialmente brasileiros, enfim, é uma personagem que aos poucos, por causa dessa característica, né, desse nacionalismo tão ferrenho, desse patriotismo muito aferrado assim na sua alma, ele vai sendo visto pela sociedade de uma maneira cômica, às vezes pejorativa, as pessoas começam, né, a entendê-lo ali como um louco, como uma pessoa que não é para ser levada a sério, e ele vai tendo decepções, né, ao longo da vida. Bom, não vou falar muito mais, porque eu também não terminei de ler. Assim que eu terminar, eu farei com certeza uma resenha, a gente conversa melhor. Mas é claro que eu recomendo para vocês também já, né, embora não tenha terminado de ler, porque afinal é um romance muito importante para nossa literatura. E também porque, gente, eu vou falar para vocês que eu fiquei bem surpreendida de como alguns trechos ali falam muito sobre o que a gente vê hoje com certos discursos, né, muito patrióticos e nacionalistas e pessoas que acham que são mais brasileiras do que as outras, enfim. É um romance bem interessante para fazer pensar também o nosso contemporâneo. O outro livro que eu continuo, né, lendo muito vagarosamente, que apareceu já no vídeo do mês passado, é essa antologia poética da Cecília Meirelles, que eu estou lendo com muita vagareza, sem nenhuma pressa, poemas de diversos livros da Cecília Meirelles, agora, se não me engano, são uns 16 livros, não, enfim, mas tem vários livros dela, e é uma seleção que a própria poeta fez, né? A Cecília, ela tem, assim,
assim, ela traz muita imagem do mar, do oceano, da praia, enfim, para a poesia dela, né, das embarcações e navegações. Então, eu estou achando assim um mergulho muito bonito e muito interessante e de uma certa maneira dá uma visão bastante horizontal, uma visão bastante interessante da obra dela como um todo, né? Aparecerá por aqui pelos próximos meses, com certeza, gente, porque eu tô lendo bem devagar. Por fim, também estou lendo há algum tempo já e também vai longe isso daqui, porque também é uma leitura super densa e eu tô fazendo super devagar, eu leio assim em momentos muito pontuais, portanto, né, vai longe, é um calhamaço, que é Mulheres, Mitos e Deusas, da Martha Robles, o feminino através dos tempos. Também já falei um pouquinho sobre ele em outro vídeo. Basicamente, ela traz um perfil, assim, de vários nomes da nossa história, nossa mitologia, né, grega, romana, egípcia e tudo mais. Também a história de deusas, enfim. Eu estou na segunda parte, né, desse livro. Então, é interessante, assim, eu tenho lido até com uma maneira um pouco de estudar, de entender um pouco mais alguns nomes, especialmente aqueles, para mim me interessava muito saber aqueles nomes relacionados às mitologias, né, muitas. Então é um livro assim mais para estudo, para mergulho um pouco nessa questão do feminino, né, na nossa história, e é isso. Bom, gente, então estes são os livros do mês, né, de agosto, que foi muitíssimo rico. Eu fiquei muito feliz, estou assim encantada de poder dividir todas essas leituras com vocês e espero ali vocês nos comentários pra gente bater um papo, pra gente trocar ideias. Combinado? Eu peço pra você que ficou até aqui comigo para não se esquecer de deixar o seu joinha e também, quem sabe, compartilhar este vídeo e o canal com amigos para que, né, eu alcance outras pessoas. É isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!